Oi, tudo bem? Esse é o Quadro Negro, um canal para falar de matemática e negritude. Nesse vídeo eu vou mostrar um cantinho muito especial da minha casa, que é o meu quarto, que é onde eu gravo a maioria dos vídeos para o canal. Então, começando, aqui é a minha mesa, que é onde a magia acontece, né? Aqui tem essa luminariazinha pequena, que não vou ligar agora porque já está de noite, não estou estudando. A minha cafeteira, porque sem café não há matemática. Então, mesmo não precisando de uma cafeteira, eu quis comprar uma porque a gente gosta de um cafezinho de cápsula, muito bom. Não pode tomar muito, mas é muito bom. Tem aqui os meus pincéis, né? Esses budinhos aqui, que a minha mãe fez pra mim, logo que eu me mudei a primeira vez. Ela faz artesanato, então ela tem esses budinhos também. O meu cactuzinho, que é a única planta que os gatos não podem comer, porque espeta, porque senão eles comeriam. O meu computador, né, que eu deixo ele aqui paradinho, porque ele já tá um pouco velhinho, né, então tadinho, deixa ele descansar. Algumas frases que eu coloco, às vezes eu coloco no post-it e escrevo. Não dá pra ler todas e não quero que vocês leiam todas, porque é quase que só pra mim mesmo, sabe? É só pra eu não me esquecer de algumas coisas que eu de vez em quando eu preciso me lembrar. Mas só de curiosidade, vou pegar um aqui pra vocês. Esse daqui, ó. Não sei se dá pra ver. A pressa é o que mais te atrapalha. Tenta entender no seu tempo. Vai dar tudo certo. Vou colocar aqui de novo. Porque isso geralmente eu escrevo quando eu estou em algum momento aqui mesmo sentado e eu percebo que alguma coisa está me consumindo, e aí eu escrevo e coloco para que eu não esqueça nunca mais, né? Então, se vale a dica para alguém, é isso. A pressa te atrapalha mais do que te ajuda, então vai no seu tempo. Certo, continuando aqui. Então, aqui eu tenho meu quadro também, né? Eu falei do quadro. Meu quadro... Esse quadro é velhinho também, ele tá comigo desde antes de eu entrar na universidade. Mas eu usei ele bastante. Isso daqui, essas coisas que eu escrevi, acho que ontem ou anteontem, alguma coisa assim. Quase certeza que foi ontem. Então, tá bem recente ainda. Deixa eu ver o que mais. Aqui, o meu tablet, eu comprei recentemente também. Então, esse daqui tá mais conservado. Papel, porque sem papel não há matemática também. Aqui, na verdade, não são livros. Aqui são alguns... Ah, não, esse aqui é uma apostila. Esse aqui é uma apostila de Fundamentos da Geometria Complexa que eu imprimi. Eu adoro imprimir, pegar um livro assim e imprimir, porque eu gosto de ter as coisas, escrever, colocar observação. Então, igual tá aqui, eu coloco sempre algumas coisas assim. Então, eu gosto muito de fazer isso. Esse caderno aqui, eu chamei de treino, porque ele é só para exercício. Então, eu pelo menos encaro o exercício como se fosse uma musculação, sabe? É uma coisa que você tem que fazer todo dia, um pouquinho todo dia, para poder fazer a coisa crescer, assim. Esse caderno aqui também, eu às vezes dou uns nomes aleatórios pro caderno. Esse daqui chama um rabisco aí, que é só a folha... uma junção de folhas que eu coloquei para poder fazer de rascunho. Então aqui, beleza. Aqui é minha cama, certinho. Aqui a gente tem uma janela que dá, não exatamente para fora, mas não é exatamente aqui fora, porque tem uma areazinha externa aqui, que ela sim dá para a parte de fora da casa, mas é muito gostosinho aqui porque bate um solzinho, então de vez em quando eu sento aqui nesse sofá, coloco um incenso, leio, me distraio um pouco, brinco com os gatos, então é bem gostosinho. Bom, aqui também falando, tem esse aqui, meu guarda-roupa, e eu peguei e ele coloquei, revesti com esse papel de parede que imita quadro de giz, quadro negro. Uma justificativa é porque a gente da matemática gosta muito de quadro sim, mas quadro de giz, sabe? Então, por mais que eu já tivesse meu quadro de pincel, eu queria um quadro de giz. E aí também eu gravo alguns vídeos do canal por ele. Tô planejando colocar mais um aqui também, mas por enquanto tem aqui, tem até uns discos, umas coisas diferentes, acho bonitinho. Mas enfim,
Agora vamos lá. Essa daqui é a parte bacana também, porque são os meus livros. Eu tenho muito livro e quero ter cada vez mais. Então, o meu amigo que mora comigo, ele me emprestou essa estante aqui, que eu acho ela maneiríssima, porque dá pra colocar muito livro, ela é bonitinha também. Aqui eu coloco um altarzinho para o meu santo, um copinho, né, para quem conhece, Espírito Velho. Então, isso daqui. Tem aqui até as minhas guias também, espirituais. Coloco um incensozinho também. Meus livros, não são todos os livros, eu separo os livros em certas categorias. Esses daqui são de matemática, e esse daqui são qualquer coisa que não seja matemática. Deixa eu ver, tem alguns interessantes aqui. Deixa eu pensar aqui. Esse livro aqui eu roubei da minha mãe, confesso. Chama O Genocídio do Negro Brasileiro, do Abdias Nascimento. Esse livro eu não terminei de ler ele não, mas esse livro, caramba, é muito bom. E eu acho que toda pessoa negra deveria algum dia ter algum tipo de contato com esse livro, porque ele é fabuloso. Vamos lá, depois eu coloco no lugar. Algum outro aqui. Esse daqui também eu vi na internet e comprei. Chama Conversas Desconfortáveis com um Homem Negro, do Emanuel Acho, que eu acho que é um americano. Muito bom também, eu acho que é uma conversa franca de uma pessoa negra para qualquer outra pessoa, seja ela branca ou negra, mostrando mesmo, né, de situações que as pessoas negras passam e que a maioria das pessoas brancas nunca vai passar. Então, acho interessante para ter uma pessoa branca tem uma visão um pouco mais geral do que uma pessoa negra passa no dia a dia mesmo, sabe? Então, legal. Esse livro aqui, eu gosto muito de psicologia, então esse daqui é o mais recente que eu tenho. Não acredita em tudo que você sente. Na verdade, eu peguei a versão em inglês dele, Don't Believe Everything You Feel. E eu comecei a ler ele em inglês, e aí depois eu achei na livraria ele em português e comprei. Então, ele é muito bom. Esse livro aqui eu pretendo falar muito sobre ele no canal também, porque ele é incrível, fabuloso, que é o Aprendendo a Aprender, da Barbara Oakley, que é como se fosse, como ela coloca no próprio livro, é como um manual de instruções para o seu cérebro para você conseguir estudar alguma coisa. Principalmente, e ela foca muito isso, principalmente ciências exatas e matemática. Então, é muito legal esse livro, porque ela fala, uma das coisas que ela fala é de como que o modo que o seu cérebro trabalha, né, ele trabalha em dois modos. Ele trabalha num modo que ela chama de focado e outro que é difuso. O focado é quando você está fazendo, por exemplo, uma prova, está pensando muito, muito naquilo ali. E o difuso é quando você, às vezes, nem está pensando tanto naquilo ali, mas a sua mente está trabalhando também. E muitas vezes a gente foca só num lado do que no outro. E, enfim, dá errado. Então, depois eu falo um pouco mais desse livro. Eu nem terminei ele ainda, eu estou na metade, mas já tem muito ensinamento para poder falar aqui. Então, e eu tô aplicando ele também, então realmente funciona. Todas essas técnicas que ela coloca. Aqui, um negocinho, eu adoro esses negocinhos assim, chaves que eu gosto, Jake. Essa aqui é deixa eu colocar melhor aqui. Tipo uma cerâmica que a minha mãe fez pra mim quando foi viajar. E ela é tão bonitinha, né? E é do meu gato faleceu umas semanas atrás, mas eu amo ter essa recordação dele, apertando ele. Então é isso. Então aqui mais algumas coisinhas. Aqui a gente parte para os livros. Eu não vou falar de todos os livros, porque, caramba, tem muito. Aqui tem livro, aqui tem algumas apostilas, e aqui embaixo tem mais apostilas. Vou falar baixo para as apostilas não ficarem tristes, mas eu coloco elas em ordem de importância. Então as que estão lá embaixo provavelmente... Não é que elas são ruins, é que geralmente eu não uso elas tanto assim. Mas vamos lá, vamos falar pelo menos de alguns livros aqui. Não, tem esse livro aqui também, que ele não é de... Tem dois livros aqui que não são de matemática, mas que eu esqueci de trocar, então tá aqui. Um deles é esse aqui, que é Inteligência Emocional. A teoria revolucionária que define o que é ser inteligente,
que, assim, igual eu falei, eu gosto de estudar essas coisas, então acho interessante saber sobre o que é inteligência emocional e como é que a gente aplica isso na prática. E de situações mesmo que às vezes acontecem só no nosso cérebro, que a gente às vezes interpreta de uma maneira não muito boa. Então, é bom saber disso. Alguns livros que eu acho que seriam legais de comentar. Alguns aqui são da biblioteca. Os que são da biblioteca eu não vou falar quais são, não. Se a biblioteca estiver vendo isso aqui, calma que eu vou devolver. Tá, um primeiro livro que eu gosto muito, que eu já falei dele aqui no canal, é esse aqui, a Álgebra Exemplar, do Tengan. Tem até uma fotinha de um gato triste. Esse livro aqui, para mim, é a bíblia da álgebra básica, porque fala muita coisa de álgebra em muito pouco tempo, né? E realmente dá um foco muito bom. Um livro que eu estou utilizando muito é esse daqui, que é Algebraic Curves and Human Surface, do Rick Miranda. Que, cara, tem muita coisa nesse livro e eu adoro esse livro, ele é bastante didático e parece que você vai estudando e nunca termina de ler ele, sabe? Então, acho muito doido. Esse livro aqui eu mandei fazer, esse aqui também mandei fazer. Esse aqui é Introduction to Complex Manifolds, do John Lee. Esse livro é ótimo também, eu coloquei outro adesivo aqui, do jeito. Esse livro é muito bom também para quem estuda variedades complexas, homologia de feixes, como é o meu caso. Esse livro aqui também é do Tengan, Álgebra Exemplar, através de exemplos. Também tem um gatinho. Se tem um gatinho, provavelmente é importante, tá? Livros com gatinhos são importantes. Deixa eu ver qual outro. Esse aqui também é um dos que eu acho muito bom, Teoria de Categorias, do Michael Felipe Silva Ribeiro. Esse livro eu uso muito para consulta, muito para poder aprender algumas coisas novas. E é isso. Vamos, para finalizar, pegar alguns desses caras que eu me mandei imprimir. Antes tem esse livro aqui que eu já falei dele também, Introduction to Schemes, que nem é um livro, na verdade, são notas do autor mesmo que ele fez, e aí eu disponibilizei como livro. Eu disponibilizei, não, coloquei como livro, mandei imprimir e ficaram muito boas. Ele tá aqui porque eu tava utilizando ele agora. Vamos ver aqui. Deixa eu ver um livro bom. Esse livro aqui. Vou até colocar ele aqui. Non-Commutative Algebra. Também tem um adesivo de gatinho. Tem o símbolo do meu partido também. Mas não vamos falar sobre isso agora. Esse livro aqui eu também acho muito bom. Esse livro foi um presente de Deus, na verdade, porque eu não mandei imprimir ele. E aí a moça que imprimiu pra mim, ela ia imprimir outro livro, eu tinha mandado imprimir outro livro, aí ela imprimiu os dois por engano, me deu. E aí foi ótimo, porque eu não me arrependo não, né? Não gostei muito de ter conseguido esse livro, porque ele é muito bom. E, bom, para finalizar, esse livro aqui eu acho que ele é sensacional também. Advanced Modern Algebra, do Hotman, que é o mesmo autor de Homological Algebra. Esse livro ele é sensacional. Às vezes eu tenho uma coisa que é muito engraçada, que eu tenho dois livros que eu quero imprimir. Aí o que eu faço? Eu coloco eles no mesmo PDF. Vamos supor, ao invés de pegar um PDF com um livro de 500 páginas, eu pego dois PDFs com livros de 250 páginas, coloco no mesmo PDF e mando imprimir. Aí eu fiz isso aqui com esse livro aqui. Aí eu faço uma capinha bacana, entendeu? Aí essa capinha aqui, eu coloquei o nome de Algebraic Geometry and Vector Bundles, com o Windows Up. E a carinha do Gunther, porque do primeiro livro, que é Lectures on Algebraic Geometry 1, o autor chama Gunther Hander. Aí eu pensei no Gunther. Aí tem um outro livro aqui também, quer ver? Esse daqui é outro livro já. E aí eu concatenei e fiz ele como se fosse um PDF só, entendeu? Vale muito a pena fazer isso, inclusive, porque
você tem 2 livros em um só e economiza espaço. Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Esse daqui é o meu santuário, meu lugarzinho de estudo, onde eu produzo as minhas coisas, produzo a minha matemática, onde eu me sinto bem mesmo, onde eu fico a maioria do tempo quando eu fico aqui em casa. É um lugar onde eu gosto de trazer as pessoas para cá para conhecer o meu quarto, porque é um lugarzinho que eu acho bacana. Então, se você viu meu quarto, você tá vendo uma parte de mim, porque tudo que tá aqui é meu, no sentido de que me representa muito, né? Os meus livros, os meus negocinhos, todas as coisas. E eu acho que fazendo agora um canal e querendo que as pessoas me conheçam, eu gostaria mesmo que elas conhecessem um pouco mais de mim, né? E talvez você possa olhar isso daí e achar que é muita coisa, ou achar que é pouca coisa. Mas pra mim é muita coisa, porque eu demorei muito tempo pra conquistar isso, sabe? E não é fácil, sabe? E graças a Deus hoje eu tenho pelo menos um quarto pra poder ter condições, eu não preciso dividir com ninguém, etc. E quantas pessoas às vezes não tem isso, né? Não tem uma mesa para estudar. A gente fala aqui de pessoas de sempre ter um ambiente seguro para você estudar, de ter um ambiente para você fazer seu estudo. E seria um pouco, não vou falar, seria meio leviano da minha parte só virar para todo mundo e falar assim: olha, você tem que ter um ambiente assim assado igual o meu para estudar. Porque que, pô, querendo ou não, eu fiz uma coisa aqui que me deu um pouco mais de conforto, né? Eu tenho um quadro, comprei um tablet, comprei até uma cafeteira, pô. Mas a gente sabe que a realidade da maioria dos estudantes hoje não é assim. E aí o que eu digo é o seguinte: se não dá para você fazer isso na sua casa, tente arrumar algum outro lugar onde você se sinta seguro e que você possa colocar como seu lugarzinho, sabe? Eu, pelo menos, eu tenho muito isso. De ter um lugarzinho para chamar de meu, onde eu possa sentar e fazer as minhas coisas. Mais pra frente vocês vão ver a minha sala na UF. Vocês vão ver que é muito parecido. Eu tenho que dividir com mais pessoas, lógico. Mas é um lugarzinho meu, sabe? E procure um lugarzinho só seu. Pode ser uma biblioteca, pode ser, sei lá, um cantinho da sua casa, algum lugar que ninguém te perturbe, coisa do tipo. E principalmente se você estuda numa universidade, muito provavelmente você vai ter um pouco mais de facilidade para poder encontrar isso. Porque sempre tem bibliotecas, etc e tal. Mas tem um lugarzinho, por menor que seja, por mais simples que seja, mas que seja seu e que você se sinta à vontade nele. Porque isso é o que faz, de fato, as coisas valerem a pena. Não adianta você estar no lugar mais equipado do mundo se você não se sente à vontade nele. Né? Então, procure um lugarzinho para chamar de seu e vamos lutar para que esse lugar exista para todo mundo e para que ele seja o melhor possível para todos nós. Ainda tem muita coisa que eu quero fazer nesse quarto, mas é um pouco de cada vez, sabe? Não dá para querer tudo. Ele tá assim, mas no começo, quando eu cheguei, não era assim. Então, as coisas vão melhorando e a gente vai caminhando um pouquinho cada dia. E nunca foi fácil pra gente, né? Com certeza tem pessoas que vão olhar pra isso e falar assim: nossa senhora, que pobreza, sei lá. Mas pra nós não, né? A gente fica feliz com o que a gente tem. E não é você ter uma casa muito grande e um quarto super bem equipado, com tudo do bom e do melhor, com todos os livros, melhor acesso para você, que vai te fazer um bom matemático, não. Tá? E é isso, eu vou ser o melhor matemático que eu puder aqui no meu quartinho, no meu escritório, e onde mais eu puder e onde eu couber e me sentir confortável. É isso, valeu.